Vamos lá? Começando? Vamos lá. Então, a nossa pauta da Comissão de Recuperação Judicial e Falência, de 25 de setembro, é com a expositora, a doutora Cláudia Sandrini. Vou fazer uma breve apresentação da doutora Cláudia, para quem não a conhece. Ela iniciou sua carreira em 1996, quando contratada por escritório de perícias judiciais na área de falência e concordata. É advogada, administradora judicial e conta com empresa de assessoria em Assembleias Gerais de Credores. Ela é pós-graduada em Recuperação Judicial e Falência pela FADISP e especializada em Assembleia Geral de Credores, tendo assessorado mais de 400 assembleias desde 2005, quando da introdução da Lei 11.101 de 2005. Vou atuar como mediadora, na condição de coordenadora da Comissão de Recuperação Judicial e Falência, e o tema, procedimentos práticos para a Assembleia Geral de Credores. Então, vamos lá, Cláudia. Vou iniciar aqui com uma pergunta para te conduzir aí na explanação. Tá. Doutora Natália, pela ordem. Doutora Natália, antes de dar início, eu só queria deixar um abraço, já que nós começamos o registro, a gravação do evento, que depois nós vamos disponibilizar se a doutora Cláudia permitir. Então, só para deixar aqui o registro da abertura pelo presidente da nossa subseção e o agradecimento pela doutora Cláudia pela presença entre nós, na advocacia de São José do Rio Preto e toda a região. E o meu cumprimento também, doutora Natália, pela condução desta comissão, a todos os membros desta comissão, a todos os colegas que participam desta comissão e dessa atividade. Fica, então, o registro e o agradecimento a todos. Claro, claro. Muito bom. Nós agradecemos também a presença do presidente e o apoio sempre nos dado nos trabalhos da Comissão de Recuperação Judicial e Falência. Bem, primeira pergunta, podemos começar? Cláudia? Claro, vamos lá. Vamos falar em que fase, né, na recuperação judicial a gente parte para o momento da Assembleia Geral de Credores. Ok. Em primeiro, boa tarde a todos e muito obrigada pela recepção na OAB Rio Preto. Doutor Marcelo Henrique, doutora Natália, muito obrigado a todos que estão aqui também presentes. Eu consigo ver aqui alguns nomes, todo mundo escondidinho, né? Então, vamos lá. Bom, após o deferimento da recuperação judicial, a empresa tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Esse plano sendo apresentado, se houver, abre o prazo, aliás, para que os credores analisem esse plano. Havendo qualquer objeção, o juiz determina a realização da assembleia. Então, é no momento onde o plano é apresentado e que há objeção. Sem objeção, não há necessidade de assembleia e o juiz pode deferir o plano de recuperação judicial de imediato, sem a realização de assembleia. Cláudia, eu vejo que a dificuldade de muitos credores, como que eu vou tomar ciência da data dessa assembleia? Como se dá a ciência das datas da assembleia? Pois é, essa é uma questão até que a gente passa muito em assembleia. Eu escrevi um artigo no meu TCC, inclusive, que muitos advogados, eles chegam na assembleia e ele diz assim, eu não fui intimado, eu não trouxe a procuração ou não enviei porque não fui intimado, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, o processo de recuperação judicial, ele vai sendo acompanhado, né? Aquele concurso de credores. Então, se você é um credor, você tem que estar acompanhando o processo de recuperação judicial. Então, é feito um edital de convocação de credores. Esse edital, ele tem que ser feito com prazo de 15 dias a data estipulada. Então, se você tem ali duas datas, sempre já tem que ter primeira e segunda convocação, sendo que entre uma e outra é necessário que haja 5 dias no mínimo. Então, normalmente é marcado para uma semana a primeira convocação e a segunda semana a segunda convocação. Nas mesmas datas, terça e terça, né? Sempre nessa ideia. E 15 dias antes da primeira é feito um edital de convocação de credores, que ele tem que ser publicado no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Sem isso, é inviável e as datas que foram, se o advogado da recuperanda peticionar com uma determinada data,
mas o cartório, por algum motivo, não conseguir fazer essa publicação, mesmo que ela seja feita no diário de grande circulação e não foi feito no diário oficial, ela não vai ser realizada, vai ter que ser alterada essa data, porque tem que ter esses 15 dias de antecedência. Então, a publicidade se dá das datas pelo edital. Ótimo. E qual é a documentação hábil para participação e votação na Assembleia Geral de Credores? Pois é, essa é uma questão que mudaram alguns detalhes agora, mas nada exagerado. A documentação hábil é, se procurador, ele vai ter que ter a procuração do outorgado dele, né, do outorgante, aliás, e documento, né, para identificar, ou seja, eu tenho que ter um documento com foto e assinatura para que eu confira a procuração com o documento pessoal do outorgante. Se empresa, procuração com atos constitutivos atualizados. E isso era antes, com 24 horas de antecedência. Agora, em que pese a lei mantém as 24 horas, você tem, os editais estão sendo publicados com o pedido de que entreguem a documentação com 48 horas por e-mail do administrador judicial, ou normalmente quando eu vou assessorar na Assembleia, um e-mail vai para o e-mail do administrador e nós já colocamos também o e-mail da assessoria Sandrini, que é para não perder, né, e ter várias formas desse credor enviar esse documento e não ter problemas. Essa documentação chegando, ele tem que enviar, a título de exemplo, se um advogado representa 10 credores, que é muito comum, né? Ele tem que enviar a procuração dos 10, com a documentação pessoal dos 10, e neste e-mail tem que constar o endereço eletrônico que ele quer receber, o link de acesso, e telefone celular, telefone fixo, todas as formas de contato. Porque é um evento virtual agora, então, se acontece alguma coisa, ele estava conectado e por algum motivo ele cai da reunião, nós conseguimos contactá-los, porque nós temos aqui o sistema de suporte, que vai ficar o tempo todo verificando, enquanto eu estou assessorando uma assembleia, por exemplo, a equipe de suporte está ali, então nós temos que ter esse contato com eles. Não adianta só ter o documento antes das assembleias virtuais, nós só precisávamos da procuração e documentação para conferir. E agora acrescentou que ele tem que enviar por e-mail e acompanhado destas outras informações. Ô, Cláudia, uma dúvida que sempre surge. Essa procuração tem que ter fins específicos ou vale aquela da habilitação ou vale aquela juntada nos autos da recuperação judicial? Então, isso é uma polêmica, né? Sempre tem esta... Eu entendo que o ideal, porque na lei diz, vai ter que enviar a documentação hábil, procuração, e tem essas palavras. Mas não está dizendo que tem que estar escrito ali, que ele tem que colocar que é especificamente para a votação em assembleia. Então, isso vai muito do administrador receber essa documentação, da validade, porque às vezes tem procurações que vêm com datas antigas, então tudo isso tem que ser muito visto na hora. Mas assim, eu tenho visto muitas procurações judiciais comuns e ela funciona do mesmo jeito. E quando não tem a procuração, eu esqueci até de falar essa parte, o credor tem que enviar, se a procuração dele está nos autos, como você bem acabou de dizer, a procuração já está no processo de recuperação judicial, ele envia um e-mail para o AJ informando em qual folha que está, para que o AJ tenha um tempo hábil para olhar o processo e verificar em que folhas que está. E tem que ter poderes expressos para a participação na Assembleia? Hoje, nas assembleias judiciais, as assembleias virtuais, todas estão vindo com poderes expressos para votação e participação na Assembleia. Sim. Certo. Tá bom. Eu estou enfatizando aqui as dúvidas que sempre surgem nos momentos da Assembleia, comum, né? É comum no dia a dia, sim. Agora me fala por qual razão a Assembleia Geral de Credores quase nunca se realiza na primeira data, que vão todos os credores lá, cheio de otimismo, tomam um cafezinho, comem um pãozinho de queijo, mas depois vão embora frustrados porque não se realizou a Assembleia. É verdade. Olha, Natália, isso é desde 2005, porque assim, em alguns momentos, aliás,
Para que ela seja instalada, ela tem que ter 50% em cada classe, seja trabalhista, com garantia, quirografário e microempresa. 50% de todos, cumulativamente, por valor. E é muito difícil, por exemplo, se você tem uma relação lá de 250 trabalhistas, no valor de 2 milhões, você tem que conseguir que 1 milhão vá. E, por exemplo, o trabalhista é o que menos vai em assembleia quando não tem sindicato envolvido. Então, normalmente, é a classe trabalhista que não alcança o percentual de 50%. E desde o início, essa foi a maioria dos motivos. Mas acontece também de, às vezes, não ter na classe 4 e 5, mas já virou meio que uma rotina. Inclusive, às vezes, dá para ter, assim, uma ideia de que com a primeira convocação, não tendo o quórum suficiente, o advogado da recuperanda, ele consegue ter uma ideia melhor de quem está presente, de quem vai estar lá, quais dos credores ele precisa trabalhar tratativas para eventuais aditivos. Então, com essa primeira, ele mede, né? Ele tem uma ideia do que espera ele para eventual votação do plano. Então, isso acaba, de certo modo, ajudando o advogado a ter uma melhor ideia do que espera por ele. E uma dúvida que surge, alguns advogados questionam que não participaram da primeira assembleia e então eles desejam participar da segunda assembleia. Não tendo a primeira assembleia sido instalada por falta de quórum, ele pode participar da segunda assembleia? Por falta de Segunda quórum, assembleia não, né? Da segunda convocação, porque a assembleia é sempre única, né? Se ele não enviou a documentação e não foi na primeira e ela não foi instalada, todo o procedimento se abre novamente para a segunda convocação. Na segunda convocação, ela é instalada com qualquer quórum e a partir daí, se houver suspensão, somente os que estão na instalação poderão continuar nas outras. Mas ele pode sim, se não foi instalada na primeira, ele pode. Ótimo. Acho que a gente conseguiu sanar ali as principais dúvidas que aparecem nessa fase inicial, né, Cláudia? Sim. Só um então, detalhe que eu passei, Natália, que é importante, é um detalhe importante que aconteceu na semana passada, até numa assembleia. Você me perguntou sobre o credenciamento, documentação hábil. Sim. O sindicato não pode enviar com 48 horas, ele tem que enviar a documentação dele, a lista de quem ele vai representar com 10 dias de antecedência. Então, sindicato é diferente e se ele não enviar, ele fica sem representar, não importa o número de credores que ele esteja representando. Perfeito. Ótimo. Ótimo ter lembrado desse ponto. Instalada a Assembleia Geral de Credores, vamos para as formalidades legais para a condução. Instalou, qual que é o primeiro procedimento? Bom, instalada a Assembleia, tendo quórum em todas as classes, o administrador judicial ele vai ter que nomear primeiro um secretário para realizar ali a secretaria da Assembleia, elaboração de ata, enfim, né? Em seguida, hoje, mudando, né, que hoje é a virtual, ele vai passar para os credores todos os procedimentos assembleares, né? Que hora que você pede a palavra, onde é o chat, né? Esse tipo de coisa. Em seguida, ele vai passar a palavra ao advogado da recuperanda, para que ela explane o plano que ela apresentou no processo ou eventuais aditivos. Certo. E quais são as deliberações que a gente pode ter numa Assembleia Geral de Credores? Claro, eu falo isso porque às vezes não fica. Durante uma assembleia, tudo que é pontuado a gente tem que levar para votação dos credores, né? Queria que você comentasse a respeito disso. Bom, o curioso de Assembleia Geral de Credores é que o plano de recuperação judicial é uma exceção, né? Para praticamente tudo, 1/3
por valor. Então, por exemplo, você quer suspender um ato, é por valor. Você quer fazer uma proposta de algo que não tem a ver com pagamentos, é por valor e pelo total. Exceção à regra é o plano de recuperação judicial, que é a maior forma de, aliás, uma das maiores pautas, né, em todos, né? Qual é a ordem do dia? Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. Ou normalmente também tem. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Quando você me disse que ele vai passar a palavra para o advogado, não é tão direto. Ele vai, normalmente, o administrador ele informa quais são as ordens do dia, que consta no edital de convocação. Alguns costumam ler esse edital para ficar bem claro o que está se tratando ali. Vai se tratar do plano de recuperação judicial ou venda de uma UPI, mas sempre é a forma de pagar os credores. Quando se trata da forma de pagar, então por isso que a ordem do dia normalmente é aprovação, rejeição ou modificação do plano, venda de UPI e outros assuntos atinentes ao caso. Dificilmente são outras possibilidades, porque ali não se discute nada processualmente. Ali se discute o plano de pagamento, normalmente. E o interessante é interessante colocar, né? Por exemplo, um credor levanta a mão, geralmente acontece isso com bancos, né? Que precisam de um tempo para ligar para o comitê, para alguém do comitê, para ter uma posição. Isso também precisa ser votado, né? Precisa. E essa votação, ela é calculada como? Pelo total de créditos presentes. Total de créditos. Então, é a apuração pelo total presente em valor. E passou de 50%, eles conseguem a suspensão. Seja por horas, seja para outro dia. Certo. Como eu disse, a exceção é o plano de recuperação judicial, que, na verdade, é o que acontece em 99% das assembleias, né? Sim. E agora eu gostaria que você explicasse sobre o quórum para deliberação, votação do plano de recuperação judicial, como que funciona, que ele é complexo, muita gente tem dificuldade de entender. É verdade, tem tido muitas discussões em assembleias, discussões não digo, mas explicações nesse sentido, porque as classes que são a classe trabalhista e classe 4 é pela maioria simples. A classe 2 e a classe 3, você tem que ter acima de 50% por valor e por credor. Ficou claro? Eu já falo do trabalhista e classe 4, que são iguais, né? Eles são... classe 1, trabalhista. Classe 2, credor com garantia real. Classe 3, credor quirografário. Classe 4, que inventaram de ME e EPP. Que não deixa de ser quirografário, né? Mas é outra classe, tem outra votação. Mas elas ficaram equiparadas, a trabalhista e a classe 4, microempresa. Na hora da votação do plano de recuperação judicial. Elas são por maioria simples. Certo. E aí é feito essa votação é feita em sigilo, é feita aberta? Não, ela é feita aberta. E nós vamos chamando agora, normalmente, por procurador, porque assim, os credores entram na sala, e mesmo que eles estejam ali, nós temos o controle aqui de quem de fato pode votar. Cláudia, então, vamos fazer o seguinte, vamos separar como que é na assembleia presencial e como é na assembleia virtual, para ficar mais claro. Na assembleia da física, normalmente, como a maioria dos casos existe a aprovação, os administradores têm o costume de fazer pela negativa. Então, eu coloco na planilha sim para todos, por exemplo, e depois somente aqueles que são contra o plano, eu vou lá e digito que é não para ele, né? Então, vai pela negativa, então ele levanta a mão e fala, eu sou o banco tal, eu sou o fornecedor tal, né? Estou pelo advogado X, pela empresa tal, e ele vota contra, e eu vou computar aquele voto, chamando somente pelos negativas. Na virtual, não dá para fazer isso. Seria bom, porque tem muita gente na virtual e às vezes você tem que trazer todos na câmera
e isso dá estabilidade no sistema, todos ficam meio receosos. Porém, não tem outra saída, porque se você pedir, você pode até pedir pelo chat, mas você precisa da votação rápido para dar o feedback dessa apuração. E no chat tem ouvinte, tem pessoas pela recuperanda, todos estão ali conversando, né? Então, nós chamamos por advogado, pelo representante, ele vem no vídeo e fala o seu voto, seja contra, abstenção ou favorável. E aqui ao lado eu vou computando. Então, acontece muito de, às vezes, você termina esse cômputo e um credor vem e diz, você não me chamou. Aí, quando eu olho, é porque ele entrou depois de encerrada a lista de presença. E ele não tem direito a voto. Então, esse controle tem que ser muito certinho, né? E é feito dessa forma, chamando por procurador e ele vem em vídeo declarar o seu voto. Interessante. Houve uma mudança aí, né? Com nessa parte, o virtual, né? É verdade. E no caso da pessoa não ter o procurador, ele estando presente, o próprio credor ou a própria empresa. Como no começo eu fiz, eu tenho o nome de quem vai ser chamado. Tá. Entendi. E por fim, eu gostaria que você trouxesse... Por fim, não, tá? Fim da Assembleia Geral de Credores. Qual que seriam as formalidades para o encerramento dessa Assembleia? Você apura, joga votação no telão, né? Sim. Eu sei que você faz assim. O virtual agora joga na tela. E você vai vai transferir esses dados vai digitar numa peça da ata. Como que é a finalização disso? E você dá o proclame que está aprovado, não está aprovado? Explica como se dá essa fase. Tá. Isso depende do administrador que eu estiver trabalhando. Eu finalizo, porque a apuração é simultânea. Quando nós terminamos de chamar, eu já tenho o resultado. Então, fica a critério do administrador. Se ele quer que eu já projete e fale, eu projeto na tela e já falo para todos qual o resultado. E alguns o próprio administrador quer falar, então eu projeto e ele vai comunicando aos credores qual foi a apuração. Essa apuração ela é transcrita em ata, aliás, todos os atos são transcritos e agora está até um pouco mais rápido isso, porque alguns credores querem fazer uma ressalva, ele escreve no chat e eu copio e colo na ata. Pelo doutor tal, foi dito que gostaria que constasse em ata a seguinte ressalva, abre aspas, e eu colo as palavras dele. Isso é bom até para o credor, que fica da forma como ele realmente quer que conste, né? E no caso dele falar, aí você tem que digitar e trazer para a ata. Sim, tá. Exato. E ao final, é muito importante, a gente até pede isso no começo da Assembleia, que todos permaneçam até o fim. Porque ao final, tudo isso transcrito em ata, nós vamos proceder à leitura da ata. Essa leitura, ela tem a fala de cada um, ela tem a informação se houve envio de ressalvas por e-mail para que sejam anexadas à ata, ela tem a informação da apuração da Assembleia, na verdade, né, se foi aprovado, rejeitado, com cada número digitado nela. Então, ela é lida e depois são chamados 2 credores de cada classe para que venham no vídeo e manifeste a sua concordância ou não. E também para que algum credor entenda que não foi escrito da forma como ele falou, por exemplo, né? Às vezes ele falou de um modo e eu entendi de outro, escrevi, e ele fala, não foi bem assim que eu quis dizer, então nós fazemos essa alteração. Se ele não fica até o fim, é dado como está tudo ok, assinado e encerrada a Assembleia. Certo. E quais as assinaturas você faz a leitura final e depois essa questão das assinaturas, como tem sido? Olha, ali na orientação que a gente tem já do tribunal, diz que tem que ser assinatura digital. Porém, por enquanto, porque nós já estamos fazendo essas assembleias virtuais já há alguns meses, né, até. Então, alguns não tiveram tempo ainda disso. Então, nós chamamos na tela e o credor menciona, ele diz, eu estou de acordo com essa ata. E eu escrevo isso na frente do nome dele. No local que é para assinatura, eu escrevo manifestação de concordância por vídeo. Esse vídeo é gravado. Então,
Não tivemos nenhum problema até agora e está sendo feito deste modo. Contudo, a minha assinatura e do administrador, aliás, a minha quando eu sou a secretária, né? Em outros casos, outro secretário, ele imprime, assina, envia para o administrador, ele assina também para dar uma força para essa ata, né? Que alguém tem, ou ele vai protocolar. Então, ele já tem a assinatura dele, claro. Sim. E protocola o processo, a ata com a petição dele, né? E tem funcionado muito bem. Certo. E você poderia me retratar aqui agora já uma forma mais espontânea aqui, vamos dizer assim, que você vivenciou de voto abusivo? Por quê? Eu queria saber quando que você sente que um credor está indo para dar um voto abusivo. Se você consegue perceber dentro da tua experiência, pela atitude dele, que ele vai para ser aquele credor do voto abusivo. Entendi. Olha, ao longo de 2005 para cá, fazendo assembleia, já tiveram várias situações até bem difíceis ali no momento. Porque você percebe o advogado falando e você percebe que ele, por exemplo, o administrador abre a palavra para o advogado da recuperanda falar. E ele diz, após a explanação, a palavra vai ser aberta aos credores. Só que você olha para o credor e você percebe que ele já está em ponto de corrida. Ele já quer falar antes do advogado terminar, ou seja, não importa o que o advogado vai falar, ele já está pronto para o combate. Ou seja, ele não está de acordo. Uma situação que eu tive que foi muito até, no final acabou sendo engraçada. Eu estava numa assembleia como secretária e um credor estava lá, mas ele não parava de buscar os outros credores e falar enquanto o advogado falava. Então, além da falta de respeito do colega, porque o outro estava explanando, ele falava e levantava toda hora e falava palavras do tipo palhaçada, isso aqui, sabe? Esse tipo de coisa. E eu fui escrevendo tudo o que ele falava, mas tudo o que ele falava eu ia escrevendo. E um advogado depois disse assim para ele, doutor, se o doutor não está de acordo com o que eu estou apresentando, doutor, por favor, me dê uma sugestão de alteração ao plano. E ele respondeu assim, eu estou aqui feito uma mulher traída. Não tem nada que você faça que vai me deixar feliz. E é claro que eu coloquei isso na ata. Ou seja, ele provou que ele foi lá para uma vingança de mulher traída, ainda ele foi claro, e eu constei na ata, e o juiz entendeu que aquele voto tinha que ser colocado à parte. E o voto dele à parte, a recuperanda conseguiu, e deu certo o plano dela, ela seguiu. Dentre outras desse tipo, tem bastante histórias assim, porque essa importância de se atentar ao que falam, colocar na ata, para que depois eles tenham como argumentar, né, para o juiz. E eu acho interessante isso, né? Que tudo que acontece, na verdade, a secretária está ali digitando, né? Está passando para o documento. E eu percebo que muitos não têm a noção disso. Eles vão... Não tem. Natália deu uma travada. Mariana, está junto com a Natália? Travou a câmera dela. Todos estão ouvindo ela ou só eu que... Doutora Cláudia, parece que caiu a internet dela, viu? Porque travou aqui também. Ah, tá. Eu estou tentando entrar em contato com ela, viu? Tá ok. Enquanto ela está tentando se conectar, sobre esses casos de a pessoa... Oi, Natália, voltou. Natália, pode nos ouvir? Tá. Retomando então, esses casos... Você vai finalizar, Natália, o que você estava falando?
Não, o que eu coloquei aqui, muitas pessoas não têm a ideia de que tudo que elas colocam e elas falam ali durante a assembleia, tem uma pessoa digitando aquilo ali, né? Constando É verdade. Eles vão ter noção disso na hora que você faz a leitura final, né? Pois é, exatamente. Eu tive um outro caso, também aí perto de Rio Preto, e na assembleia, uma senhora levantou a mão e falou assim: eu quero que conste aí na ata que essa empresa está retirando maquinário. Era uma denúncia o que ela estava fazendo. E o administrador falou assim: senhora, pode ficar tranquila que tudo vai constar na ata, mas eu também peço que a senhora chame um advogado, né, contate um advogado e peticione no processo com estas informações. Aí ela fez: não, eu não vou fazer nada disso, só estou falando aqui. A senhora viu alguém retirar? Não, é que me falaram. Então nós vamos contar em ata. Não, eu não quero que põe mais nada nessa ata, ela falou. Não vou falar mais nada, retiro tudo. Então, esse é o credor que ele vai lá para tentar, às vezes, falar, ele às vezes está com raiva, virou pessoal e não, acredita que não tem acordo, então ele vai até lá somente para tentar criar uma situação difícil para a recuperanda, que provavelmente já está numa situação difícil, né? Isso é muito nítido, credores assim, quando chegam. Sim. Outro momento que eu acho que é bem difícil, a gente fala para preparação para a assembleia, fora essa parte de documentos hábeis, tem que ficar checando, conferindo, né? A Natália está com um problema na internet. Sexta-feira costuma ser assim mesmo. Eu falo que sexta-feira aqui nesse escritório é abençoado. Faz parte, né? Toda sexta-feira a conexão daqui é ruim, eu não sei o que acontece. Desculpa. Não, tudo bem. É a questão da habilitação dos documentos, que eu acho que é uma fase muito difícil. Difícil, eu falo assim, porque dependendo do número de credores que você tem, imagina conferir a documentação de tudo isso, né? De todos esses documentos para a realização da Assembleia. Sim, e outro ponto que eu acho bem complicado, o fato de que credor trabalhista retardatário, ele participa, ele vota, né? Mesmo sendo retardatário. Então, você tem que estar acompanhando todas as sentenças que saíram até a data da designação da Assembleia, porque você tem que incluir aquele credor trabalhista retardatário na tua lista. E muitas vezes o cartório gera uma correria. Não, tem um monte de coisa aqui pendente que eu preciso julgar para que tenha direito de participação. Eu acho que esses são dois pontos bem complicados. São mesmo. É um trabalho. Por isso que agora eu tenho aumentado a assessoria a administradores judiciais. Tanto que quando eles querem a minha assessoria, eu acabo auxiliando no recebimento dessa documentação, na análise, tudo em tempo para devolver ao credor um feedback, dizendo que falta algo, né, ou que aquele não dá, ou até mesmo verificar processo. Tem um caso que eu atualizei a relação de credores como um serviço à parte para o administrador, porque quando ele me mandou a lista, eu já conhecia a empresa, pelo tempo de trabalho na área, eu já conhecia aquela empresa, e eu sabia que tinha muita decisão. E quando veio, eu percebi que não estava atualizada a relação, ou seja, a assembleia ia dar muitos problemas na realização dessa assembleia. Então, eu acabei fazendo essa parte de atualizar a relação de credores para que na assembleia ela fluísse de modo bem positivo. Isso. Muito bom. E eu gostaria agora de deixar aberto, caso vocês tenham alguma questão para ser colocada. Está me vendo? Sim, eu estou te vendo. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, e você, Mariana? Tudo bem.
Não, eu queria que você falasse para a gente da sua experiência com as assembleias virtuais. O que você tem para dizer para a gente? Olha, isso foi muito curioso, viu? Porque a Natália é testemunha. Há tempos atrás, no início da pandemia, eu tinha março, abril, eu tinha assembleias assim, cerca de 3, 4 por semana. Todas foram canceladas. E eu fiquei tranquila, que eu falei, logo isso vai passar e nós vamos voltar, né? Só que não voltava, não voltava. E daqui a pouco alguém começou a me ligar. Cláudia, você pensou no virtual? E eu disse de maneira fortíssima, não, assembleia virtual não dá. Muitos credores vão ter os seus direitos, sabe, cerceados. Porque pela prática, foram tantos anos indo em locais que eu percebia que tem muitos credores que chegam na assembleia, eles não sabem nem que classe eles são, nem como aquilo funciona. Ele chega lá e diz, o meu nome é X e essa empresa me deve. Eu imaginava como fazer algo virtual, né, com credores que às vezes podem não ter contato com nada disso. Mas eu acho que a vida vai vindo e você vai aprendendo, nós seres humanos somos muito moldáveis assim, né? E foi até que chegou um dia e falaram, não, já está acontecendo algumas assembleias. E eu fui fazer os testes, comecei a fazer os testes. Experiência em assembleia eu já tinha. Mexer com Word e Excel, eu também já sabia, só isso. E aí eu comecei a mexer com sistemas. E tanto que esse que eu uso, ele foi usado pela Odebrecht, o sistema que eu estou usando. Por isso que eu tenho tanta confiança nele, né? É uma empresa grande e deu certo os trabalhos dela. E eu comecei a fazer. Só que assim, no início, você fica muito mais tenso do que numa física. Porque a física, você pega um computador, uma impressora, coloca numa malinha e vai. Chega lá, você se vira. Se é virtual, como você faz? Se cai a conexão, se alguém, por exemplo, a Natália agora estava com um problema ali. Então, assim, você tem que ficar fazendo a assembleia e ter um suporte muito maior. Antes eu trabalhava com 2 assistentes. Hoje eu tenho uma equipe muito maior. Porque hoje tem que ter equipe de tecnologia, de suporte, que entendam de várias coisas, né? Tanto que no início eu sofria mais. Agora eu estou sofrendo menos. Porque quando a assembleia é aberta, eu digo, antes do administrador falar, eu peço a palavra e digo, esta é uma assembleia virtual. Não existe a segurança 100% de que todos vão ficar online o tempo todo. Qualquer dificuldade que estiverem, fiquem tranquilos que serão conectados novamente. Quando eu falo isso, eu tiro um peso das minhas costas e começo a assembleia. Porque eu sei que pode acontecer e acontece. Você pode ter uma enchente num lugar onde você ia fazer uma assembleia física e você não poder fazer mais lá. Pode cair um poste aqui na rua agora e cortar a minha conexão. Então, assim, isso me deixou mais tranquila e está fluindo muito bem. Quanto aos credores, que eu achei que seria difícil eles participarem, eu estou fazendo credenciamento de algumas, eu faço credenciamento de até 3 horas, 4 horas. Por quê? Eu vou ligar para o credor se ele está tendo dificuldade, vou ensinar ele a ligar sua câmera, seu microfone, vou mostrar para ele que a luz onde ele está não dá para ver o rosto dele, né? Que às vezes é um senhor de idade, não tem muito conhecimento. E aí sim, quando a assembleia começa, eu já fiz o teste com todos os credores e todos estão funcionando bem. Então está indo muito bem. Desligado o fone. Eu acho que o maior problema é justamente esse. Por exemplo, se estava tudo bem aqui na internet de manhã, de repente, como dá um problema, você não está preparado para aquilo. Né? Pois é. Uhum. E eu vi uma audiência, uma assembleia, lógico, não sua, uma outra situação que foi divulgada de uma empresa grande que teve problema justamente de queda, você viu? Aí teve muita manifestação de queda. Sim. A Natália não está parando na sala. Caiu de novo, Natália. Caiu, Cláudia. Aqui a internet hoje tá sofrido. Uhum. Deixa eu ver se ela conseguiu. Tá. Consegui, estou aqui. Que ótimo. Ainda bem que não sou Fique com a gente, Natália, fique com a gente. Ainda bem que eu sou mediadora, né?
Eu sou expositora, estou ferrada. Mas olha, é como eu estava falando, pode acontecer de tudo na Assembleia Virtual. Inclusive, microfones de pessoas que às vezes o procurador está em casa ou está em algum local e tem crianças brincando, tem cachorro latindo, tem a senhora chamando ele para almoçar, sabe? Acontece de tudo hoje em dia. Então, tem que tomar muito cuidado também com o microfone. Porque outro dia eu estava fazendo uma assembleia e tinham duas senhoras que não estavam conseguindo se conectar. Só que elas já estavam aparecendo na minha câmera e eu já estava ouvindo. Então, aí eu tentei falar, só que elas não conseguiam ligar o áudio lá para que elas me escutassem. Então, eu desconectei elas até para constrangimento, algo nesse sentido, né? Porque elas estavam xingando o computador, xingando todo mundo lá que não conseguiam entrar, do computador delas, né? Mas no final eu liguei para elas, expliquei, eu não, né? O suporte ligou e acabou dando certo, elas entraram. Então tem que se atentar muito para isso também, porque todos no Click Meeting fica o administrador, o advogado da recuperanda, fica ali o tempo todo. Mas os credores não ficam aqui como nós estamos, eles ficam só no chat pelo nome. Então, às vezes, você está vendo só aquelas pessoas ou está numa parte que está credenciando, então você tem que prestar atenção na sua câmera e no seu microfone, se tudo está certinho, desabilitado. Porque eu desligo daqui, mas depois que ela começa, você consegue ligar. Então, é algo para se atentar e tomar cuidado durante a Assembleia. Muito bom. Gostaria de abrir para os demais, já agradecendo a participação de todo mundo. Como eu comentei, a Cláudia tem uma experiência vasta em assembleias, então achei muito interessante trazer aqui para a comissão, porque é um assunto muito importante tanto para advogado de credor, quanto para advogado da recuperanda, né? E credores em geral, para saber os procedimentos corretos, né? Para poder conseguir defender seus direitos. E diante, lógico, dessa alteração que está tendo da presencial para virtual. É uma grande transformação, né? E você acha que veio para ficar, Cláudia, essa alteração? Sim. Eu acredito que sim, Natália. Em que pese eu já tenho assembleia marcada para o ano que vem, física, tá? Já tem pessoas marcando já assembleia física, se for possível a gente vai fazer, mas todas que eu tenho, as pessoas estão achando muito fácil, muito tranquilo, então eu acredito que vai ficar assim. Um ou outro vão voltar e retomar o físico, né? Mas a maior parte eu acho que vai manter o virtual. Muito bom. Então, retomando, eu gostaria de abrir agora para os demais participantes. O nosso Zoom aqui da Comissão de Recuperação, da nossa OAB de São José do Rio Preto, Cláudia, ele é aberto. Então, você vê que todo mundo que quiser assistir, ele participa. Esse é o modelo da OAB, que é o modelo do nosso presidente, do Marcelo Henrique, que ele gosta de dar oportunidade para todos os advogados. Quem quiser participar, fica à vontade e pode se manifestar, fazer perguntas, contribuir com algumas informações, né? Então, agora eu abro para quem quiser, né? Sim. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de aproveitar o ensejo. A minha pergunta eu acho que até em relação à questão do direito mesmo. Eu estou tentando alguns trabalhadores em relação ao processo da recuperação judicial do Laranjão, né, que nós estamos tendo aqui em São José do Rio Preto, e nós vamos ter a assembleia, a primeira, né, a tentativa da primeira assembleia agora esse mês de outubro. E a minha dúvida é a seguinte: é possível no momento da realização da assembleia sugerir uma alteração no plano, por exemplo, no sentido esse supermercado, por exemplo,
ele tem direitos, né, ele possui direitos sobre um imóvel financiado, né, um imóvel, vamos imaginar que tem um valor de mercado aí aproximadamente de 5 milhões de reais e uma dívida de 1 milhão de reais, por exemplo. Seria possível fazer uma sugestão para que essa sugestão seja votada e eventualmente aprovada na Assembleia, envolvendo um patrimônio da recuperanda, alguma coisa nesse sentido assim? Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Natália, a minha conexão caiu e eu perdi todo o início da informação. Nós estamos falando de conexão e eu saí do ar aqui. Você gostaria de repetir, doutor Júlio? Isso, vamos lá, deixa eu repetir. A minha dúvida é o seguinte, durante a Assembleia, eu gostaria de saber se é possível, é até uma questão de direito material, que eu realmente tenho um conhecimento muito pequeno em relação ao procedimento da recuperação judicial, né? Mas por representar alguns trabalhadores, né? Então nós temos muito interesse em receber, né? Efetivamente. E a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, a recuperanda, ela tem um imóvel avaliado em 5 milhões de reais, porém, sobre esse imóvel existe uma alienação fiduciária, né? Eu gostaria de saber o seguinte, se no momento da realização da Assembleia, se eu posso fazer uma sugestão de alteração no plano da recuperação para votação imediata, né, para que esse imóvel, para que os direitos que a recuperanda tem sobre esse imóvel seja autorizada a venda, né, dos direitos desse imóvel, por exemplo, para que essa diferença, né, para que os direitos efetivamente da recuperanda, né, sobre esse imóvel seja transformado em valores e os credores sejam, né, pagos, né, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Posso falar, Natália? Pode. Se quiser que eu complemente, fica à vontade. Claro. Doutor, na verdade, quando você vai para uma assembleia, normalmente os advogados da recuperanda, eles já têm lá uma proposta. E o que você está perguntando é se você pode ir lá, no momento, falar, essa eu não concordo e eu tenho essa sugestão, certo? Perfeito, exatamente. Então, isso seria uma sugestão de alteração ao plano. Isso vai ao conhecimento dos advogados da recuperanda, isso vai para os credores. E os credores vão votar, mas assim, em algo na hora, na Assembleia, é algo bem forte para se fazer ali naquele momento. Então, assim, normalmente, algo deste porte, ele já tem alguma tratativa, ele já tem alguma informação antes, né? E é muito difícil, principalmente se ele tiver alienado o imóvel, né, Natália? Porque aí vai depender da autorização, né, Exato, do banco. Exatamente, O banco teria que autorizar essa... E aí, o caso, assim, eu acho que a Assembleia Geral de Credores é o momento das partes tentarem chegar num acordo, negociar, fazer suas propostas. Nesse teu caso, primeiro precisaria ouvir o banco, né? E segundo, para ver se ele abre mão dessa garantia. Uhum. E em segundo, propor a suspensão, né? Acho que seria o melhor caminho. Propõe a suspensão para que a recuperanda analise essa possibilidade, o banco analise essa possibilidade e os demais credores. Aí ficaria da votação da suspensão da Assembleia e depois ela continuaria. Porque se trata de uma alteração ao plano. Lembra que eu falei lá no início? Aprovação, rejeição ou modificação. Então, o que você está propondo seria uma modificação. Isso requer diversos procedimentos e análise por diversas partes. Então, seria neste momento uma sugestão de suspensão para que seja tratado e depois retomar em outro momento. Ok. Os credores, então, não têm força para deliberar na hipótese do banco, por exemplo, não concordar com uma sugestão como essa, né? O banco necessariamente teria que concordar. Em que pese os direitos dele, né? No exemplo, né? Um patrimônio de 5 milhões, porém uma dívida de 1 milhão. Né? Os direitos do banco, no caso, ficariam resguardados, evidentemente,
Só que a ideia seria aprovar isso mesmo sem a anuência do banco. Sem a anuência do banco, não seria possível. Eu entendo que não, porque é a garantia dele, é a garantia contratada. Perfeito. Eu acho que nesse caso, o que a recuperanda teria que propor para o banco é a substituição da garantia. E aí ela aceitaria a substituição da garantia, né, por uma menor, se ela aceitar, e aí ela vai conseguir votar favorável a esse novo ajuste do plano. Perfeito, ok. Compreendido, muito obrigado. Imagina, exponha. É ótimo. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Odinei. Dr. Odinei, obrigada pela sua presença aqui conosco. O Dr. Odinei participou de vários processos de falência, né, doutora Odinei? Muito experiente. Gostaria de deixar alguma palavra? Cumprimentar a palestrante, cumprimentar você pelo evento, cumprimentar a diretoria da 20ª subseção, mas, na verdade, eu sou um grande inexperiente em falência, concordata e muito mais em recuperação judicial, porque eu sou do tempo da falência, da concordata, que não é tão antiga assim. Mas, nessa linha de pensamento, de indagação feita pelo colega que me precedeu, do pouco que sei a respeito de recuperação judicial, se no prazo de 30 dias nenhum dos credores impugnar o plano apresentado pela recuperanda, homologa-se aquele plano. Parece que isso é claro, um dos artigos, me pergunte qual, tá? Da lei de recuperação. A minha dúvida é a seguinte, nem vou colocar essa questão de garantia, nada disso. Se todos é uma sequência de indagação. Embora tenha havido objeções, não importa quantas, ao plano, começa aí a questão. 100 credores, basta um objetar para que seja necessária a assembleia? A segunda pergunta, na assembleia, aqueles que opuseram objeção poderão deliberar em assembleia a aceitação do plano apresentado pela empresa? Essa aceitação, ela tem que ser unânime ou decide-se por maioria? Entendeu a sequência de perguntas? Ficou confuso, doutora? Não, estou compreendendo aqui. Não, é até aí. Até a questão de decide-se por maioria a aceitação daquele plano ou decide-se só por unanimidade? Doutor, quando este credor tem a sua objeção, leva-se à assembleia. Na assembleia... Basta um. Basta um, com qualquer valor. Ele pode ter R$2 lá, 2 centavos. Se ele tiver objeção, leva-se à assembleia. Não tem como mais negociar no processo. Tem que ir para a assembleia. Na assembleia, a recuperanda, ela vai ter uma ideia se ela vai fazer duas coisas. Ela pode colocar aquele plano à votação de todos, porque ela pode ganhar ou não, e aquele que objetou vai ter que ficar com o plano. Ou, se ela tiver uma continha ali, por exemplo, ela tem lá uma lista de credores e ela tem noção de quem vai aprovar aquele plano ou não, em que pese alguns não tenham objetado, eles podem não estar de acordo. E aí eles vão lá na assembleia e vão votar contra esse plano. Então, o normal é a recuperanda apresentar um aditivo ao plano, com algumas modificações, atendendo os credores que mais estão ali brigando, que estão ali... Brigando não, modo de dizer, negociando, tratando com ela, questionando juros, questionando o deságio, questionando, né, a carência. Então, ela negocia. Mas eu já vi muitos fazer exatamente o que o doutor perguntou. Ele teve o plano com objeção, foi para a assembleia e votou o exato plano. E ele venceu e aquele foi o plano.
E ele venceu daquela forma que eu expliquei o quórum, né, de plano. Pois não. E a deliberação em assembleia, portanto, se aceita o plano ou não apresentado, é por maioria. Eu acho que você precisa esclarecer a questão do quórum. O quórum para aprovação de um plano não é pela maioria. Existem 2 quórums muito importantes. É o quórum para instalar a assembleia. Para instalar a assembleia, tem que ter 50% de cada classe listada, de todas. Não adianta se tiver de uma e não tiver da outra. Isso é uma coisa, instalou. Mas 50% de valor, né, Cláudia? É por valor, é por crédito. Por valor. Eu entendi, não é por cabeça, não é por cabeça, Sim, é por valor. É por valor. Depois, um outro tipo de quórum, para suspensão de assembleia, por exemplo. Se querem suspender a assembleia, é pelo total presente. Então, tem que ter 50% dos créditos aprovando a suspensão. Então, se tiver crédito trabalhista, crédito com garantia, quirografário, classe 4 e deu um total. Este total é quem decide se suspende ou não. Esse é o segundo quórum. Quórum para plano de recuperação judicial. Este é o dividido e o mais complicadinho. Tem a classe 1, é por maioria simples. Então, não importa o valor. É por cabeça, né? Assim que se fala na Assembleia, que assim, é por cabeça. A classe 2 é por cabeça e por valor. A classe 3 é por cabeça e por valor. E a classe 4 somente por cabeça também. Tem que estar preenchido todos esses requisitos para o plano ser aprovado. Exato. Existe uma outra modalidade também. Posso falar da outra modalidade, que é o Crown Down. Crown Down, sim. O Crown, isso é uma forma, doutor Odinei, artigo 45, lei de falência. Essa é a forma padrão. Existe uma outra possibilidade de aprovação do plano, é uma forma alternativa. Ela está no artigo 58, salvo engano, artigo 58. É quando o total por crédito tem que passar de 50%. Porém, tem que ter, se tiver 4 classes, 2 tem que aprovar. E as outras 2 tem que ter, no mínimo, 30%. Entendi. Se tiver 3 classes, 2 tem que aprovar. E a que rejeitou tem que ter 30% pelo menos. E em todas elas, o total tem que ser acima de 50%. Esse é o Crown Down, ou seja, é uma forma alternativa de plano. E eu vou aproveitar e vou propor vou salientar mais uma situação. O voto abusivo, né, Cláudia? Que a gente tem visto muito. Sim, que foge à regra do Crown Down e foge à regra natural do quórum de aprovação. Exatamente. Né? Quando o juiz vê que aquele voto daquele credor é decisivo, muda completamente e só ele é contra dentro daquela classe. Eles têm declarado o voto abusivo e pede para fazer uma nova votação onde a votação daquele credor específico é desconsiderado, para ver se é aprovado o plano, né? Na verdade, eles fazem a planilha em separado, né? Então, a gente faz uma planilha com ele e uma segunda planilha sem ele, com o voto dele à parte. Sim. Normalmente, bancos, acontece muito com bancos, ou eventual um credor, a título de exemplo, tem 4 classes, por exemplo, não, tem 3 classes, e na classe 3 tem um credor que o crédito dele equivale a 40% do total dali. Então, o voto dele decide tudo. E o plano já foi alterado, às vezes. Já foram feitas algumas tratativas. Na Assembleia, é solicitado a esse credor que faça uma sugestão de alteração ao plano. Aí ele faz. Antigamente, eles não faziam. E lá no tribunal, eles não conseguiam também derrubar aquela aprovação. Mas agora eles estão fazendo uma proposta. Mas a proposta que eles fazem é praticamente a proposta de uma negociação de mercado atual.
como se a empresa não tivesse em recuperação, ou seja, ela não tem como fazer daquela forma. Ela não conseguiria durar um mês. Então, ele vota contra, mas ele deixa uma proposta lá, que é para os agravos, né? Enfim, nestes casos, quando se percebe que a maior parte dos credores, ou não a maior parte, mas que só ele, na verdade, vota contra um plano onde ele não teve sugestão, onde ele não teve... Você percebe que não existe a possibilidade de negociação com ele. Então, é um abuso de voto, né? Sim. Já me deparei com essa situação. Já. E às vezes fica... Na sua opinião, e na experiência de todos vocês aí que atuam nesse segmento, acho que acho que a Natália caiu de novo. Não, estou aqui. Tem que ficar se mexendo, que aí parece que a gente está aqui. E me desculpe a ausência aí, dos magistrados poderiam estar presentes nesse debate para fazer essa indagação para eles. A senhora considera, no geral, o judiciário preparado para trabalhar com recuperação judicial? Não seria mais adequado que isso fosse extraído do sistema judicial e levado à decisão de mediação ou de soluções alternativas de conflito? A minha pergunta é, o judiciário sabe fazer recuperação judicial? Consegue fazer recuperação judicial? Não estou falando de varas especializadas, estou falando das nossas aqui, coitadas, que não tem especialização nenhuma. Uhum. Qual que é a avaliação da senhora? Olha, é uma situação assim meio que delicada mesmo. Tem casos que eu vejo, porque eu acompanho, além das assembleias que eu faço, tem alguns casos, porque quando eu vou assessorar uma recuperação, aliás, quando eu vou assessorar uma assembleia, eu acabo me inteirando do processo. E muitas vezes eu vou para a assembleia e vou meio que pensando e preocupada com aquela empresa, com a situação que está sendo feito. Às vezes demora, às vezes Ontem saiu um julgamento aqui em uma das varas especializadas que foi bem forte e depois eu vou até disponibilizar para a Natália, vou mostrar para ela qual é essa decisão. E um magistrado pediu para que todos os procuradores respondessem um questionário, dizendo se já foi advogado em outra recuperação na Assembleia, e para o credor, se alguém procurou ele. Então, assim, eu não sei até onde vai aquilo, são credores e devedora. Eles estão tentando negociar. Se eles aprovam aquele plano, eu entendo que esse é o foco da Assembleia. É a negociação deles. Então, neste sentido, que é o que eu posso falar mais aqui, né, que é o que a gente está aqui, eu acho que a decisão ali, naquela Assembleia, entre aqueles credores, válida, né, com essa aprovação né, do modo disposto em lei, exatamente é entre credores e devedora. Neste aspecto, eu entendo que ele homologa o acordo entre eles. Por outro lado, existem outras razões para o judiciário participar. E, por outro lado, é válido, né? Porque alguém tem que observar. Porque a Natália, a Jota, administradora, eu vejo ali que tem Rodrigo, Clara, se eu não me engano, também administrador. E a gente vê muita coisa acontecendo nas recuperações que, se não tiver o judiciário atuando, os credores vão ficar na mão. Essa é a verdade. Então, em casos, entendo que o judiciário acaba ajudando muito os credores, né? Em alguns casos. O que eu vejo, doutora Dinei, é o seguinte, é lógico, não se compara a velocidade do andamento do processo de recuperação judicial à falência do interior com São Paulo, que tem vara especializada. Mas eu percebo que muito do interior também poderíamos implantar coisas que estariam ao alcance do judiciário hoje existente, das varas cíveis. Por exemplo, mutirão de conciliação de habilitação. Por que não se implanta? Nós temos os Sejusques aqui em Rio Preto, né? Uhum. Poderia agilizar os processos de habilitação. É só implantar. Nem depende do juiz. Ele vai delegar, né, para o Sejusque, depois ele vai homologar.
que é um processo que se utiliza em São Paulo. Muitos credores trabalhistas que acabam credores trabalhistas, porque os trabalhistas são maioria, eu falo, mas credores de modo geral. Advogados que, se soubessem o procedimento correto na hora de fazer o procedimento da habilitação, e eu bato muito nisso, evitaria a protelação do processo. Porque, por exemplo, fazendo-se juntadas de PDF completo de processos, igual alguns fazem, para reclamar um crédito dentro de um processo de recuperação judicial, ali não é um ambiente. A lei traz, no artigo 9º, a forma por incidente que o advogado deve se valer. O que acontece é que, devido à pouca informação do interior nesta matéria, por isso, da importância de se fazer esses encontros e de se especializar mais nessa matéria, porque acabam todos os advogados envolvidos, principalmente agora, durante a crise que empresarial a gente está e ainda vai enfrentar mais ainda, eles vão se deparar com uma situação de uma recuperação de uma falência, onde ele vai precisar habilitar o crédito, ou ele vai pedir a recuperação ou a falência do seu cliente. E por isso da importância de se aprimorar o estudo, porque eu penso o seguinte, o mais importante é a especialização na matéria, as pessoas terem, e isso dos juízes também, juízes e cartorários, formação nessa matéria para atuação nesses processos. Porque vejo que a possibilidade de criação de várias regionais especializadas está distante por uma questão de verba, que o judiciário fala que não tem. Então, como está difícil implantar isso aqui, eu acho que o norte é o aprimoramento dos estudos mesmo, para as partes conseguirem saber como pedir, como fazer e agilizar o andamento desses processos. É o que eu penso. Concordo. Eu tenho um pensamento muito tranquilo a respeito dessa questão da criação de varas regionais, que vai um pouco além disso. Claro que isso é importante em recuperação judicial. Eu acho que com a implantação do processo digital, já é tempo de nós eliminarmos a competência territorial. Ela não faz mais sentido. Não há mais limite territorial para o processo digital. Não tem mais razão de ser esse apego a comarcas, não tem sentido, e nem a varas subdividindo essas comarcas. Nós tínhamos que ter, pura e simplesmente, a competência funcional. Isso eu estou falando num plano de reformulação do sistema processual no país. Não tem sentido nós termos essa divisão do judiciário que nós temos. Federal, para trabalhista e federal comum, e estadual. Não tem sentido a separação. Nós tínhamos que ter em toda a estrutura do Poder Judiciário, algum dia isso vai acontecer, eu vou estar morto há décadas quando isso aconteceu, talvez há séculos. Essa competência territorial, ela não vai existir mais. E nem essa competência desdobrada em eleitoral, trabalhista, federal comum, criminal. Nós vamos ter varas. Criminais, varas de falência concordata, varas cíveis, varas de família e sucessão, nas cíveis, as várias subdivisões necessárias. Não tem sentido. A competência territorial perdeu a razão de ser. Ela tinha uma finalidade num tempo em que as partes tinham que se locomover e ir até o fórum, os advogados tinham que ir até o fórum. Hoje, eu contratei, certa vez, a defesa dos interesses de uma empresa numa comarca que se chama Boca do Acre. Tá? Boca do Acre, mas fica no Amazonas. Um cliente aqui de Rio Preto. Lá fui eu aos atos processuais na Boca do Acre. Contratei lá um colega que fazia cópias para mim, me informava, recebi intimações, porque era impossível receber intimação naquela época.
ele era intimado, me informava, nós tínhamos só e-mail, né? Nem celular tinha naquela época, o WhatsApp é inimaginável, só e-mail. Até que um dia marcou-se uma audiência, tá? Lá fui eu para a audiência. 3 dias com o carro numa balsa para chegar na comarca. Nossa. Uma balsa, sendo que levei outros 2, um dia, uma noite, um dia para chegar até a balsa. Tá certo? Então, claro que fiz um acordo, viu? Qualquer proposta que viesse, eu aceitaria, aceitei. Mas isso não tem, hoje eu pegaria uma causa na boca do Acre com a maior tranquilidade do mundo. Sabendo que não vou ter que me locomover até lá, contratar um colega para receber intimação, para verificar o processo, para me mandar cópia por fax, viu? Eu recebia cópias do processo para me manifestar por fax, cópias de processo por fax, petições enviadas por fax, depois enviadas por SEDEX para ele protocolizar, essa coisa toda. Então, perdeu sentido isso. Considerando isso, eu acho que as varas de falência e de recuperação judicial, as áreas especializadas de recuperação judicial, seria um laboratório excelente para nós reformularmos o poder judiciário, botando especialistas nessas varas e sem delimitação territorial. Tem sentido mais, acabou. Tá bom, você quer preservar a estrutura por enquanto, do Poder Judiciário Estadual, tá? Que seja no Estado. Qual o problema de nós, como advogados? A doutora Cláudia está dizendo que eu entendi que todo mundo está elogiando as assembleias pela via virtual. Qual o problema de nós termos, não importa onde esteja sediada fisicamente, varas especializadas em recuperação judicial para o Estado de São Paulo, sem importar se elas estão em São Paulo, em Cruzeiro, ou em Andeara, ou em Nuporanga. Qual é o problema? Nenhum. Os processos são digitais, as assembleias são digitais. Tem sentido esse mais. é o caminho, né? Uhum. E na alteração, e isso não veio proposto na alteração da Lei de Recuperação Judicial e Falência, né? Fórum competente continua sendo a principal atividade da empresa, né? Uma besteira sem tamanho, não tem sentido, isso não tem sentido. O foro competente, onde tem vara especializada. Essa mudança, né? E eles nem cogitaram essa mudança, né? Isso que é... Porque não me ouviram. Bom, esse projeto de lei aí daria outro webinar, né? É verdade. Gente, achei excelente a sua exposição, Cláudia. Agradeço imensamente você contribuir aqui com a gente, explicando e demonstrando toda a tua experiência aí na área, pontos essenciais, aprimorando a gente, os nossos conhecimentos e, principalmente, né, para saber bem fazer a prática nesses processos, que é muito importante. Bom, você sabe a minha admiração pessoal pelo seu trabalho, você como pessoa também. Então, foi um enorme prazer e obrigado pelo convite de expor aqui para a gente nessa tarde, conosco toda a sua experiência. Obrigada, Natália. Eu que agradeço, é recíproco, tá? Tudo, desde de anos aí, trabalhando em alguns casos. Muito obrigada a você pelo convite. Foi muito bom isso aqui, até porque a prática no dia a dia, eu queria, como eu brinquei ontem, eu falei, eu queria fazer isso aqui mais vezes, porque eu vejo muita dificuldade na hora da assembleia por parte de alguns advogados que não sabem, né, essas questões peculiares da lei específica. Então, por mais que seja um ato simples, eles acabam, eu já vi muitos advogados perderem isso para o cliente dele, a possibilidade de se manifestar, né, em assembleia. Então, isso aqui é muito importante, espero que a gente possa fazer mais disso. E eu também sou muito grata por estar aqui a todos, muito obrigado a todos que estão aí, os que falaram, os que não falaram, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E agradeço em nome não só da comissão, mas de toda a OAB de São José do Rio Preto. Bom, muito obrigada, Cláudia. E obrigada a todos que participaram dessa tarde e contribuíram também com as suas exposições e suas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada e boa tarde.